E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tava me perdendo toda aqui na apresentação do negócio. Eu acho que já deve ser a quinta vez que eu gravo essa aula, porque toda hora dá um problema diferente na gravação aqui. Sei lá eu o que tá acontecendo, mas agora vai. É a quinta vez que eu falo que agora vai, mas acho que agora vai mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar nosso curso de História do Brasil. Hoje a gente vai entrar na parte do Brasil Colônia. Antes de começar, vamos relembrar aquela linha do tempo que eu já tinha falado para vocês na última aula. Eu acho sempre legal a gente ter ela em mente para a gente não se perder naquilo que a gente está falando, né? Então a gente tem lá em 1500 a chegada dos colonizadores aqui. De 1500 até 1530 a gente tem o período pré-colonial. De 1530 a 1822 a gente entra no período que a gente vai falar agora, que é o período colonial. O que a gente tem que lembrar lá do período pré-colonial? Vamos recordar. Por que pré-colônia? Qual que é a diferença do pré-colonial para o colonial? A principal diferença entre os dois períodos é o fato de que no Brasil pré-colônia não existia ainda um projeto de colonização desse território que tinha sido descoberto. Então, assim, chegaram aqui, vocês lembram que eles viram que tinha o pau-brasil, encontraram uma galera que tinha um modo de vida completamente diferente, então não ia rolar aquela expansão de mercado que achava que ia abrir novas rotas de comércio, porque o pessoal vivia de um jeito diferente, não era baseado em acumulação de riqueza, como eram os portugueses, como era a galera lá da Europa. Então, meio que nesses primeiros 30 anos, assim, jogaram o Brasil um pouco para escanteio. Não totalmente, porque viram que aqui tinha o pau-brasil, que era uma madeira que podia ser explorada tanto para ser usada como madeira mesmo, quanto pelo fato de que ela tinha um corante, né, que sai da casca, que produzia aquela tinta vermelha, que era uma coisa extremamente valorizada na época. Então, o pau-brasil foi o principal produto explorado. Foi explorado de um jeito um tanto quanto desenfreado, tanto que passou pouco tempo, o pau-brasil meio que deu uma sumida, assim, do litoral brasileiro, porque chegaram já derrubando tudo, não sobrou muito para contar a história. A gente falou da mão de obra da época, que era uma mão de obra que se baseava no escambo, lembram do escambo, das trocas, para a gente não cair naquela bobagem de achar que escambo era dar chaveirinho, era dar espelhinho para os indígenas, e aí tudo ficava por isso mesmo. Não era bem assim, era uma troca de interesses mesmo, até porque os indígenas também tinham interesse em muitas coisas novas, ferramentas novas que os europeus estavam trazendo para cá, tecnologia, então rolava uma troca de interesse entre eles. E a gente falou também das feitorias. Lembram que no litoral construíram aqueles pequenos armazéns ali que serviam de entreposto comercial para guardar aquela madeira, armazenar até ela ser levada para Portugal, ela ser levada para a Europa. Então, essas são meio que as características principais do período pré-colonial. Não rolava, então, um projeto de colonização do território que tinha sido descoberto. Só que em 1530 vai começar esse projeto de colonização de fato, que vai ter aí a intenção de povoar e explorar de uma forma ordenada esse território que tinha sido descoberto. Vocês lembram que a gente comentou que os ataques eram frequentes aqui no Brasil, principalmente dos franceses, dos holandeses? Então, lá em 1520, os franceses eles estavam explorando o pau-brasil em larga escala. Então Portugal sacou de qualquer rolê, falou, meu, se a gente continuar deixando a parada na mão deles, daqui a pouco a gente não vai mais ter essa terra aí para contar a história, não. Eles vão acabar com tudo. Então o que a gente tem que fazer? Vamos começar um projeto de colonização. Vamos colar aí agora, de fato, nessas terras que a gente descobriu e vamos fazer alguma coisa para a gente poder explorar esse local. E aí, o que Portugal faz? Eles vão enviar para cá 3 expedições que elas vão ter o intuito de encontrar esses franceses e punir esses franceses. E essas expedições, elas foram chefiadas pelo Cristóvão Jacques. Só que o cara, loucaço, muito doido, ele causou um incidente diplomático entre Portugal e França, porque ele era tão maluco que ele encontrou e enterrou vivo 20 traficantes franceses. Pensa no BO que isso não deu na época. Serviu para alguma coisa?
O Brasil não conseguiu se livrar dos portugueses, dos franceses, desculpa. Mas, pelo menos, serviu para os portugueses reconhecerem o litoral brasileiro, né? Que na época não era brasileiro, mas enfim, para eles reconhecerem o litoral do território e cartografar esse território, ou seja, mapear. Então, Portugal, ele sai daquela inércia, né? Depois de ter mandado essas expedições que foram lá, que mapearam o território, o litoral brasileiro, que reconheceram o litoral brasileiro, e sai da inércia e fala: não, vamos então mandar uma expedição poderosíssima para implantar a colonização. E essa expedição, a primeira expedição de colonização que rolou, ela foi chefiada pelo Martim Afonso de Souza, que ele vai fundar, em janeiro de 1532, São Vicente, que vai ser o primeiro povoado do Brasil. As diretrizes de ocupação dos estados mercantilistas, elas eram definidas pelo Pacto Colonial. Isso a gente está falando agora de Portugal, Brasil, né? Mas de todos os estados mercantilistas, inclusive da Espanha, com os países aqui da América Latina. As diretrizes eram dadas pelo Pacto Colonial. E por meio desse Pacto Colonial, a metrópole, ela mantinha uma relação de exclusividade com a colônia, né? E o que significava isso? Toda atividade econômica dos países colonizados, ela tinha necessariamente que ser mediada pelo país colonizador. Então, assim, tudo que for relacionado à economia da colônia, necessariamente a metrópole tem que mediar essas relações. As manufaturas, elas vêm da metrópole e a colônia fornecia a matéria-prima. Então, o que acontece nesse contexto? A colônia, ela vai ter uma grande dependência do mercado externo, já que ela não tem uma produção interna, ela só fornece matéria-prima. Ela não produz nada. Então, você gera um ciclo de dependência. Por isso a figurinha aí, né, do Brasilzinho, enjaulado. A mão de obra nesse período, gente, ela passa a ser mão de obra escrava. Vocês lembram que antes ela era baseada no escambo, então tinha troca, aquela troca de interesses entre os indígenas e europeus. Nesse período, a mão de obra passa a ser escravizada. A gente vai entender melhor um pouquinho mais para frente. E como a coroa portuguesa, ela estava quebrada, porque ela não tinha, ela estava sem grana, porque ela investiu muito naquelas transações com a Índia, com o Oriente, nas grandes navegações. A galera não tinha grana para investir num projeto de colonização aqui no Brasil. Então, com o intuito de sistematizar essa colonização, em 1534, o Dom João III ele vai implementar as capitanias hereditárias. O território do Brasil vai ser dividido em 15 lotes, que são gigantescos, porque eles são gigantes, eles vão do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, pensa, os lotes eles tinham em média 250 quilômetros, para vocês terem uma noção. Então, era muito grande. Desses 15 lotes, 14 vão virar capitanias, porque São Vicente tinha dois, tinha o primeiro quinhão e o segundo quinhão. Então, 14 viram capitanias, e elas foram entregues para 12 donatários. O que é essa figura dos donatários? Quem são essas pessoas? Os donatários, eles vão ser os responsáveis por povoar, explorar, defender esses territórios, enfim, eles que mandam na toda. E esse sistema de capitanias hereditárias, ele era legitimado por dois documentos. Tinha a Carta Foral, que falava dos aspectos jurídicos dessa ocupação das capitanias, e a Carta de Doação, que era a carta que permitia a exploração dessa terra. É importante a gente lembrar que esses donatários, eles não tinham a posse da terra, eles tinham o direito de explorar a terra, era permitido a eles a exploração. Então, pensem vocês, Portugal estava sem grana, começou a sacar que eles iam perder o Brasil se eles não fizessem nada, se eles deixassem o negócio rolar solto como estava rolando. Eles meio que terceirizam esse processo de colonização, porque eles dividem o território nas capitanias hereditárias, em 15 capitanias hereditárias, e dão o direito de exploração para esses donatários, que vão ter que se virar nos 30. São eles que vão ter que explorar tudo isso, são eles que vão ter que defender esse território, são eles que vão ter que fazer o negócio acontecer.
A nobreza de Portugal, ela não estava muito interessada nessas terras da colônia. Então, assim, quem acabou pegando essas capitanias, eles eram membros, assim, da burocracia estatal, eram militares, eram navegadores. Resumindo, falando português, claro, era uma galera que não tinha muita grana. Esses lotes gigantescos, e os donatórios, eles tinham o poder de legislar e controlar tudo nessas terras, menos a arrecadação de impostos reais, né? Porque aí na hora de pagar imposto para a coroa, ainda quem comandava o negócio continuava sendo Portugal. Em contrapartida, os donatários, eles tinham que arcar com todas as despesas da colonização. Então, assim, não foi um processo complicado, foi um processo difícil porque eles vieram para cá meio que com a intenção, poxa, vamos tentar a vida num lugar diferente. Só que era muita terra e era muito difícil gerenciar tudo isso. Pedaços gigantescos, uma total descentralização social, descentralização de atividade econômica. Foi muito complicado nessa época. Mas quando os donatários chegaram aqui, a cultura açucareira ela vai passar por um estupendo impulso aqui no Brasil. Porque o pau-brasil ele continua sendo explorado, mas é exclusivamente pela coroa de Portugal. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Instalação dos engenhos, que eles vão se mostrar rentáveis porque o mundo todo estava consumindo açúcar, o açúcar estava em alta, o açúcar era ouro na época, todo mundo consumia, no Oriente as pessoas consumiam açúcar, então era uma atividade que ela era rentável. E também, né, clima úmido, solo fofinho, cenário ideal para plantação de cana. Esses engenhos, eles eram as unidades produtoras de açúcar, que eles tinham as estruturas necessárias tanto para o cultivo da cana quanto para a produção do açúcar em si. Claro que assim, cada um era de um jeito, tinham as suas particularidades, mas a estrutura básica dos engenhos, basicamente o que todos eles tinham em comum, que a gente pode dizer, era a presença da casa grande, onde moravam os senhores de engenho, né? A capela, por causa da influência da Igreja Católica, a senzala, onde dormiam as pessoas, moravam, habitavam as pessoas escravizadas, e essas roças, assim, que eram uns pequenos cultivos agropecuários para consumo interno, porque não tinha mercado, né? Você não ia no mercado comprar um pé de alface, não ia pedir um rango no iFood. Então tinha que ter ali dentro daquele local, daquela unidade produtiva, daquela unidade produtora, o necessário para o consumo interno. Então criou-se nessa época também, vem desde essa época essa cultura da roça, do pequeno roçado ali, né? De ter a hortinha em volta da casa para poder consumir ali dentro do engenho. Só que a riqueza toda dessa atividade, gente, do comércio de açúcar, ela meio que estava de passagem pela Casa Grande. Porque o lucro mesmo, o grosso do negócio, ficava com quem embarcava o açúcar para a Europa, com os atravessadores. Então, os caras, eles tinham lucro lá com o comércio. Aí, com aquele lucro, eles faziam novos empréstimos. E aí, os senhores de engenho, eles ficavam se afundando nessas dívidas, assim. É tipo cartão de crédito, quando você paga o mínimo e aí você não consegue, depois, no mês seguinte, juntar a dívida do mês passado com esse mês de agora. E aí, a hora que você vê se tá afundado em dívida, era exatamente isso que acontecia com a galera. Porque era pegar lucro e transformar em empréstimo de novo. A situação começou a ficar complicada demais. E os senhores de engenho foram apelar para Portugal: oh, ajuda nós aí, cara, que o negócio aqui tá complicado. E aí, o que Portugal faz? Em 1549, eles estabelecem um governo geral com o intuito de promover uma centralização política para facilitar um pouco esse processo, né? Digamos assim, facilitar, não sei se seria a palavra certa. Mas enfim, para botar um pouco de ordem ali no que estava acontecendo aqui no Brasil. E essa centralização política, o primeiro governador geral que teve aqui no Brasil foi o Tomé de Souza. E junto com o Tomé veio também um corpo administrativo, que era conhecido como os Três Homens Bons. Era o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava dos impostos, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. Esse governo geral, ele administrava as capitanias hereditárias e nas vilas também existiam as câmaras municipais, que elas eram representações locais de política, porque assim, como os territórios eram muito grandes, eram muito vastos, era muito difícil controlar tudo isso, né, porque não tinha um celular, um WhatsApp na época,
Então era difícil comunicação, território muito grande. Tinham as câmaras municipais que ajudavam nessas organizações mais locais, assim, de política. Os 3 primeiros governadores gerais do Brasil foram o Tomé de Souza, de 1549 até 1553, que é o cara que fundou Salvador, que inclusive foi a primeira capital do Brasil. Me perdi aqui. E ele também ele trouxe as primeiras cabeças de gado aqui para o Brasil. Cabeças de gado vão se tornar uma atividade econômica importante, a gente vai ver daqui a pouco. Não que ele trouxe nas costas, ele foi lá e pegou o gado e trouxe, mas enfim, ele foi um dos responsáveis por trazer essas primeiras cabeças de gado aqui para o Brasil. E colou com ele também junto o padre Manuel de Nóbrega, que foi um dos principais estimuladores aí da catequização dos indígenas. Depois dele veio o Duarte da Costa, de 1553 a 1557, que foi o cara que passou ali pela invasão francesa no Rio de Janeiro. O Mendes de Sá, que vem depois, de 1558 a 1572, vai ser o cara que vai conseguir expulsar esses franceses e fundar o Forte São Sebastião do Rio de Janeiro, que depois mais para frente lá, que vai virar o estado do Rio de Janeiro, né? Até o momento não era. Essas capitanias, gente, tinha muita resistência, tanto o trabalho indígena, o trabalho escravo, limitações materiais, limitações financeiras. Só 2 que conseguiram prosperar mesmo, que foi Pernambuco, por causa do açúcar, e São Vicente. A influência da Igreja Católica, que era fortíssima na época, ela se impunha por meio da ação jesuítica, que evangelizava os nativos, os indígenas, né? Eles foram submetidos para trabalhos metódicos, assim, rigorosos, foram privados da própria língua, tiveram que aprender a falar latim, porque quando você, pensando assim, né, quando você tira a língua de um povo, eu me expresso através de palavras que eu conheço pela minha língua. Se eu estou lidando com eu tenho que expressar um pensamento, eu tenho que definir alguma coisa que eu não conheço, não tem uma palavra na minha língua para aquilo, pensa na mudança mental que isso causa, né? Então, você ser privado da sua própria língua é uma violência muito grande. Eles foram privados das suas línguas originais para falar o latim, foram obrigados a praticar monogamia, que não era uma coisa muito comum. Enfim, é uma total subjugação da cultura indígena. A cultura deles foi subjugada mesmo. E para defender os nativos, esses jesuítas eles estimulavam o tráfico dos povos africanos e eles contaram com o apoio do Mendes de Sá. Outra coisa que aconteceu também foi que em 1562 rolou uma epidemia que agora todo mundo sabe o que é, né? Porque estamos passando por uma, enfim, bizarra. Mas em 1562 rolou uma epidemia de varíola e ela matou mais que 15 mil nativos. Então é a partir daí que vai começar a escravização como um comércio. E os principais grupos étnicos que vão vir aqui para o Brasil vão ser os bantus e os sudaneses. Então, imaginam vocês, a gente tem um contexto em que não tem mais mão de obra, que a Igreja Católica não está mais sendo conivente com a utilização de mão de obra escrava indígena. Existe um interesse de comercialização de pessoas escravizadas vindo da África, porque muita gente vai lucrar com isso. Pensa só o quanto de pessoas que não tinham envolvido nessa rota comercial aí. Então, precisava se fazer alguma coisa, precisava se arrumar gente para trabalhar. E é aí que começa a escravização como um comércio. O que eu acho importante a gente falar aqui nesse ponto? Quando a gente fala de escravização, vejo muita gente falar, não, mas já existia escravidão na África, mas Zumbi tinha escravos também em Lombo de Palmares, o que não é verdade, não existe nenhuma comprovação histórica disso, foi uma coisa que inventaram, colocaram no imaginário popular, mas não existe comprovação histórica de que Zumbi dos Palmares realmente tinha gente escravizada no quilombo de Palmares, tá? Mas enfim, a gente vê muitas pessoas justificando, assim, né, de que escravidão é uma coisa que ela perpassa por toda a história humana. Isso é verdade? É verdade, realmente. A escravidão, ela perpassa mesmo por toda a história humana. Mas qual que é a diferença da gente pensar no que aconteceu aqui no Brasil? É a gente transformar a escravidão em um comércio. A gente começar a tratar isso como uma atividade econômica. Eu vou até indicar para vocês uma série da Netflix que chama Guerras do Brasil e tem o primeiro episódio fala sobre os indígenas, já é sensacional, e o segundo fala sobre a escravidão, que é muito bom também. Quem tiver a fim de se aprofundar no assunto aí, assistam esse documentário da Netflix.
E quando você tem a escravidão como uma consequência simbólica, por exemplo, um povo vai lá, vai guerrear, aí o povo que perdeu é tornado escravo por uma questão simbólica de submissão. Agora, quando eu transformo isso num comércio, é aí que está a crueldade da coisa, porque por mais que já existisse na África conflitos internos, por mais que já existisse na África povos que escravizavam uns aos outros, quem se aproveitou dessa estrutura para lucrar com isso, para ganhar dinheiro com isso, foram os portugueses, quando eles começaram a escravização aqui no Brasil. Na verdade, assim, os portugueses eles já tinham essa atividade já era conhecida para eles de escravidão. Porque vocês lembram que a gente falou que eles costeavam a África ali para chegar até as Índias. Então, assim, não era uma atividade totalmente estranha. Não começou aqui. Eles já faziam isso, mas é aqui no Brasil que o negócio vai virar um comércio lucrativo, que vão começar a ganhar em cima de vidas humanas mesmo, porque as pessoas eram trazidas para cá em condições subhumanas. Vocês já sabem disso, né? Tem a questão dos navios negreiros, que 20% das pessoas acabavam falecendo no caminho. Foi uma coisa muito cruel. Inclusive, assim, a escravidão no Brasil, eu falo que ela não é uma cicatriz, né? Porque a cicatriz ela é uma ferida que fechou. Na verdade, a escravidão no nosso país é uma ferida que ainda está aberta. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas favelas, a maior parte da população carcerária são compostos por pessoas negras. Então, assim, ainda existe uma divisão racial no Brasil muito pesada, uma divisão racial muito forte. Enquanto o Brasil tem um longo passado pela frente, enquanto a gente não conseguir lidar com esse passado, com as consequências do que foi esse sistema escravagista, a gente vai continuar sendo um país com esses inúmeros problemas estruturais que a gente tem. Porque essa ferida ela não está fechada ainda, ela ainda está aberta. A gente ainda está colhendo as consequências de ter sido um país que se baseou em mão de obra escrava, tanto dos indígenas quanto dos africanos. E os africanos, de maneira extremamente cruel, tirados da terra natal, vindos para um local completamente diferente, tirados dos seus laços familiares, dos seus laços comunitários, dos seus laços sociais, né? Enfim, então é uma ferida que ainda está aberta, a gente ainda tem muita consequência disso. A gente ainda tem o povo negro que tem menos acesso à universidade, a gente ainda tem o povo negro que é mais encarcerado, a gente ainda tem o povo negro que é mais pobre. Então são consequências, né, disso que a gente vive até hoje. E foram dois grupos étnicos principais que vieram para cá, os bantus e os sudaneses. Vocês vão ver em algumas aulas de história, o pessoal fazendo avaliações de características físicas, assim, mas eu acho isso completamente irrelevante, assim, e até um tanto quanto desumanizador. Então, não vou fazer essa analogia, não, mas são esses dois povos, essas duas etnias principais que vão vir aqui para o Brasil, que vão ser arrastadas aqui para o Brasil, né? Que são os bantus e, e os sudaneses, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, além da economia do açúcar, tinham outros ciclos econômicos que também coexistiam paralelamente aqui no Brasil, como na pecuária, a criação de gado. Lembra que a gente falou das primeiras cabeças de gado que o Mendes de Sá trouxe para cá? Então, a criação de gado vai virar uma atividade econômica muito importante no Brasil colônia. E porque, além de trabalhar, ou se era senhor de engenho ali nos engenhos produzindo, administrando a produção de açúcar, ou se era mão de obra escravizada, né? Então, o que mais que se poderia fazer? Criação de cabeça de gado foi uma atividade muito importante. Até hoje, assim, se a gente pensar que a gente tem uma cultura muito ligada à criação de gado, né? A gente tem o boiadeiro, o sertanejo, a gente é muito ligado com essa questão e vem desde essa época. Então foi uma atividade muito importante paralela que existia ali com a atividade da produção de açúcar. Outra coisa também, a mão de obra era livre, tá? Na pecuária. Outros produtos importantes, que eram conhecidos como as drogas do sertão, tinha guaraná, castanha, castanha do Pará, castanha de caju, urucum, que eram explorados com mão de obra indígena, né? Principalmente ali no norte,
no Nordeste. O Nordeste, gente, ele era o centro econômico e político do país. Toda a força estava ali no Nordeste. Então era um centro muito importante do nosso país. Tanto que Salvador foi a nossa primeira capital, lembram que eu falei lá atrás? Então, essas eram atividades que coexistiam paralelamente ali com o açúcar. Não, nem só de doce vivia o homem, né? Outras coisas também eram exploradas. Que não tinham toda a importância que o açúcar tinha, mas que também eram importantes. E os bandeirantes? O que era essa figura dos bandeirantes, né? Ou uma galera do mal? Os bandeirantes, porque assim, essas poucas oportunidades de prosperar, essa falta de coisas, de atividade para desenvolver mesmo, né? Como eu falei para vocês, tinha ali os senhores de engenho e as pessoas que eram escravizadas para trabalhar na produção de açúcar. O que mais que podia fazer além disso? Então, dado esse contexto de pouquíssimas oportunidades, o pessoal que ocupava ali a região de São Vicente, os vicentinos, eles procurando oportunidades para prosperar, eles saíam em bandeiras ali entre o século XVII e o século XVIII, que foram muito importantes para a interiorização do país, para explorar mais adentro do país, porque até então as atividades se concentravam ali no litoral. Então, para explorar mais para o interior do país, a galera se organizava nessas bandeiras e eles iam buscar o que eles chamavam de remédio para a pobreza. Esses bandeirantes, muitas vezes, eles eram até contratados pelos senhores de engenho, porque quando o pessoal fugia, quando as pessoas que eram escravizadas fugiam, elas formavam quilombos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, espero eu, inclusive que vocês saibam que aqui o Vale do Ribeira tem a maior concentração de quilombos do estado de São Paulo. São 26 comunidades, se não me engano. Inclusive é onde eu trabalho. E quando essas pessoas fugiam e formavam esses quilombos, os senhores de engenho contratavam esses bandeirantes para ir atrás e fazer a denúncia de quem tinha fugido. E eu falo para vocês que eu trabalho hoje em quilombos e muita gente fala, mas por que quilombo hoje, sendo que nem existe mais escravidão? Por que você está falando de quilombo? Porque, assim, na verdade é uma luta que ainda permanece. Lembra quando a gente falou que, na verdade, a escravidão é uma ferida que ainda está aberta? Pois é, porque quando acabou a escravidão, as pessoas, elas não tinham muito o que fazer, né, gente? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que não que todo mundo tenha recebido um pedaço de terra, mas teve uma política estatal de distribuição de terra para que as pessoas pudessem desenvolver ali uma atividade econômica e conseguir prosperar materialmente falando, né? Aqui no Brasil isso não existiu. Então as pessoas que foram escravizadas, elas ficaram completamente sem oportunidade, porque não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a condições materiais. De novo, a gente tem a questão até hoje das favelas, de ser uma população mais pobre. São coisas que elas vivenciam até hoje. Então, essas pessoas que foram para esses quilombos, que formavam essas pequenas comunidades rurais, assim, tem quilombos urbanos também, mas enfim, que formavam essas pequenas comunidades rurais, até hoje elas estão tentando se organizar para o Estado legitimar a posse dessas terras. Então essas comunidades ainda existem, inclusive quem tiver interesse em conhecer, pode falar com a tia aí que a gente faz. Lá no órgão que eu trabalho, a gente faz um trabalho de turismo de base comunitária. Então o pessoal, eles levam a gente para conhecer os quilombos e contam histórias antigas, mostram lugares históricos, assim, é bem legal. E é uma atividade que a gente desenvolve com a galera lá. Quando tudo isso passar, com toda essa loucura de pandemia passar, quem sabe, né? A gente consegue marcar de conhecer juntos lá. Gente, desculpa, eu tô mexendo aqui porque a bateria do computador tá acabando. Ai, meu Deus, e agora? O que eu fiz aqui? Eu vou voltar. Não consegui. Rapidinho, pronto. Então, os bandeirantes foram muito importantes nesse processo de interiorização. A gente estava falando sobre os quilombos. Gente, desculpa aí os erros aqui. Sério, já é acho que a quinta vez que eu gravo essa aula. Mas falei sobre os quilombos, que eles ainda existem, e que os bandeirantes, além
de denunciar a existência desses quilombos, eles também sequestravam indígenas. E hoje a gente tem uma imagem dos bandeirantes, eles entraram para o imaginário popular como heróis, né? Até assim, no estado de São Paulo. A gente pegar a principal rodovia aqui do estado de São Paulo, rodovia Bandeirantes, uma das principais, e outra rodovia principal aqui, a Anhanguera. Quem foi a Anhanguera? A Anhanguera tem a lenda, né? Que ele pegou uma cuia, colocou cachaça na frente dos indígenas, colocou fogo e falou: se vocês não fizerem exatamente aquilo que eu quero, eu vou colocar fogo nos rios. Como eles não sabiam que aquilo era álcool, né, que aquilo pegava fogo, acharam que aquilo era água, porque tinha aparência de água, eles ficaram morrendo de medo, e o cara foi conhecido como o Velho Diabo, é o que significa Anhanguera. Então a gente tem esses nomes, assim, né, dos bandeirantes. Tem um monumento aos bandeirantes na cidade de São Paulo. Então entrou para o imaginário popular como sendo heróis, mas na verdade, por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de morte, de crueldade mesmo, né? Então, assim, as ações deles estavam muito longe de ser heróicas. O fim que ainda está longe, porque depois, lá no século XVIII, quando rola a descoberta de metais preciosos no Sudeste, principalmente em Minas, minha casa, minha terra, e tem um grande papel dos bandeirantes nisso. Começa no Brasil, colônia, o ciclo do ouro. Então, de primeiro a gente passa pelo ciclo do açúcar, depois a gente vai para o ciclo do ouro. É cheio de detalhes, é cheio de coisas a mais que eu quero comentar com vocês. Então, a gente vai continuar no Brasil colônia na próxima aula e vamos falar mais especificamente sobre o ciclo do ouro. O que é importante a gente ter na cabeça? Quais as premissas que a gente tem que lembrar sobre a sociedade colonial, que a gente estava falando até antes aqui do ciclo do ouro, né, da economia açucareira. Primeira coisa é lembrar que o cultivo era o plantation, né, baseado em latifúndio, em monocultura de cana-de-açúcar e desmatamento desenfreado. Olha só, a gente está falando de latifúndio, monocultura e desmatamento desenfreado. Parece que o jogo não virou, não é mesmo? Que, assim, até hoje continua sendo basicamente essa forma de exploração do território brasileiro. Inclusive, nesse mês, ou mês passado, se não me engano, a gente teve recorde de desmatamento na Amazônia, né? Porque o mundo e nós estamos tão preocupados aí com a questão da pandemia que a gente nem viu muitas notícias sobre isso, mas a gente bateu recorde de desmatamento. Infelizmente, as coisas não mudaram tanto assim, viu? Porque é importante a gente estudar a história. Outra coisa, a gente tem que lembrar que a mão de obra era escrava, primeiro dos indígenas e depois a mão de obra escrava africana. E a interiorização do país, o adentramento ao interior do país com os bandeirantes, que aí vão levar nós lá para o ciclo do ouro, no século XVIII. Beleza?